Meus queridos irmãos, nós estamos aqui com o nosso estudo do livro de Salmos e hoje nós estaremos falando aqui, compartilhando um pouco do Salmo de número 12. Salmos de número 12. Então você pode pegar a sua Bíblia, você pode aí acompanhar conosco, né? Esse estudo bíblico, Salmos de número 12, tá? Do versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Tema de hoje, um clamor por socorro, né? Vamos lá, versículo 1 em diante. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e com coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras para prata, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Queridos, acompanhando com a sua Bíblia, quando falamos do Salmo de número 12, ou Salmo capítulo 12, conforme aí você pode estar acompanhando com a sua Bíblia, nós vemos algo interessante aqui. Primeiro, que o Salmo 12 foi escrito no contexto da perseguição ali de Saul a Davi, muito particularmente no período em que Saul sugestiona ali pelas mentiras de Doeg, né? O fofoqueiro edomita, que mandou matar os 85 sacerdotes de Nob, bem como todos os homens, mulheres, crianças e animais da cidade. Como temos o contexto lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículos 6 até o 19. Agora, nesse salmo sapiencial aqui, capítulo 12, Davi, ele continua o contraste entre o justo e o ímpio. Davi aqui, ele continua escrevendo, dizendo, né? Aqui o justo está alarmado com a falta de piedade na terra. Destila veneno entre os dentes com palavras mentirosas e cheias de engano. Presta bem atenção neste salmo do capítulo 12. Aqui nós vemos que nas palavras do comentarista, o clamor por auxílio divino do capítulo 12, versículo 1 e 2, a condenação do mal, do versículo 3 e 4, e também e a confiança no poder protetor de Deus, que fala ali do versículo 5 até o 7. Então, nesse texto aqui, expressa uma fé que vê
além das circunstâncias e se direciona para o ajudador celestial. Então aqui nós vemos um clamor profundo por socorro. Um clamor profundo por ajuda. Quem sabe você aí do outro lado está vivendo uma circunstância que o homem não consegue te ajudar, né? As pessoas não conseguem te socorrer. Você, quem sabe, está vivendo uma situação na qual o dinheiro não consegue te socorrer, a medicina não consegue te socorrer. Porém, aqui nós vamos ver que o salmista, ele clama por um socorro, mas ele clama a alguém que pode socorrê-lo. Aqui nós vemos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que o salmista fala aqui. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Coração dobrado. Aqui nós vemos algumas verdades. Primeiro, o clamor é necessário quando o justo é encurralado. Quando o salmista ele diz aqui, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Aqui o salmista Davi, ele sente-se encurralado ali pelos ímpios. Ele sente-se encurralado ali pelos infiéis, os quais estão por todo lado. Aqui esse clamor de Davi é por causa da condição deplorável da religião e da moralidade que ele observa ao seu redor. Esse salmo, capítulo 12, nós vemos que no capítulo 11, os alicerces da sociedade são abalados. Você pode ver, capítulo 11 de Salmo, versículo 3, ali ele dizendo, na verdade, que já os fundamentos se transtornaram. Que pode fazer o justo? Mas agora, aqui no capítulo 12, Davi ele pede socorro, porque o remanescente piedoso está cada vez menor. Só fazendo entre parênteses aqui, meus queridos, hoje o remanescente piedoso está cada vez menor. Hoje a pessoa justa e íntegra está cada vez menor. Hoje a pessoa que fala a verdade, a pessoa que é uma pessoa que teme ao Senhor, que tem princípios, está cada vez menor. Então esse salmo, com respeito ao uso e abuso de palavras, quase poderia ser uma expansão do clamor ouvido lá no capítulo 11, versículo 3, porque a situação ali é ameaçadora. O escritor Charles Spurgeon, ele diz que socorro, Senhor, é um brado utilíssimo que podemos arremessar ao céu em ocasiões de emergência, quer estejamos labutando, ou aprendendo, ou sofrendo, quer estejamos vivendo ou morrendo. Não importa qual seja a situação ou circunstância, esta palavra, essas duas palavras, socorro, Senhor, é um brado de clamor para o Todo-Poderoso. E no versículo aqui 1 ainda, a parte A, ali nós vemos o clamor, ele sendo necessário
quando a necessidade é urgente. Você pode ver que quando as coisas estão indo bem, quase ninguém se lembra de clamar ao Senhor. Quando as coisas estão muito tranquilas, ninguém se preocupa de clamar ao Senhor. Mas aqui, o salmista, ele solta um grito de socorro como um homem que está se afogando ou como uma pessoa que precisa ser arrebatada do fogo, tirada do fogo. É como esse senso de urgência que ele grita por socorro, e com esse senso de perigo e de ameaça que ele apela ali, né, a ajuda do Senhor. Quando nós vemos aqui que o verbo hebraico usado aqui é aquele do qual se origina os nomes Josué e Jesus. Olha só que interessante. No versículo 1, a parte B, ali nós vemos que o clamor, ele é necessário quando a piedade é uma raridade. Então, aqui Davi, o escritor, salmista, ele olha ao redor e não consegue mais ver homens piedosos. Davi, ele olha ao redor e não consegue ver mais da onde conseguir ajuda, socorro. Para ele, os fiéis inexistem entre os filhos dos homens. Agora, como Elias, imagina que só ele ficou no meio de uma geração apóstata. Se nós olharmos para 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, e também em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10 até o 18, ali, ou também olhamos para o profeta Isaías, lá em Isaías, capítulo 57, versículo 1, ou o profeta Miqueias também, lá no profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 1 a 7, ali, esses profetas, esses homens expressaram sua preocupação com a falta de líderes, a falta de homens tementes a Deus. O cenário é cinzento e a impiedade parece prevalecer ali, enquanto os piedosos escasseiam. Aqui Spurgeon, ele fala que em dizer aqui que quando a piedade vai embora, a fidelidade inevitavelmente a acompanha. Então, sem o temor de Deus, queridos, os homens não têm o amor da verdade. A honestidade comum já não é mais comum quando a irreligião comum leva à irreligiosidade universal. Aqui no capítulo 12, versículo 2, ali ele diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo. E ainda diz: fala com lábios lisonjeios e coração dobrado. Aqui nós vemos o clamor. Ele é necessário quando a confiança nas relações humanas é inexistente. Então, em outra tradução, a Bíblia fala: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e corações fingidos. Onde a verdade e a sinceridade estão ausentes, meus queridos, prevalece o quê? Prevalece a falsidade. Onde a verdade e a sinceridade é ausente, prevalece a falsidade, prevalece a hipocrisia nos relacionamentos. E um coração fingido alimenta os lábios bajuladores. Quando olhamos à luz do Salmo capítulo 11, versículo 3, ali
o salmista ele diz que os fundamentos da sociedade ficam completamente colapsados onde a comunicação não é estribada na verdade. Aqui nós vemos que qualquer sociedade marcada pela quebra da confiança na honestidade está fadada ao fracasso. Suspeita e cinismo destrói ali a base dos relacionamentos humanos. Isso quer dizer, na verdade, essa é a antítese da santidade e da verdade que Deus requer. Olha só, nós vemos o capítulo 12, versículo 3 e 4. Aqui nós apresentamos, a palavra de Deus apresenta uma condenação inevitável. Para quem? Para esses tipos de pessoas. Tipos de pessoas que não andam no caminho da verdade. Não andam no caminho da honestidade. Vivemos numa sociedade hoje corrupta, uma sociedade hoje aonde as pessoas elas não têm mais vergonha de fazer o mal. Elas perderam ali o temor, perderam a moral, perderam. Por quê? Porque parece que fazendo as coisas erradas é mais fácil de alcançar propósitos. Porém, diante desse quadro assombroso, o salmista Davi, ele clama pela justiça divina. E nesse ponto, nós destacamos aqui 3 verdades solenes aqui nesse texto. E a primeira é a vindicação da justiça divina. No versículo 3, a parte A, ali diz: corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores. Você sabe o que quer dizer isso? Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores. Aqui nós vemos Davi, ele cheio de zelo pelo caráter justo de Deus. E aqui ele roga que o Senhor elimine aqueles que escamoteiam a verdade e esconde suas perversas motivações atrás das palavras de lisonja. Aqui nós vemos o bajulador, ele tem palavras doces, coração e o coração amargo. Ele elogia com a boca, mas ele maquina o mal no coração, né? Olha só, ele esconde a perversidade do coração atrás de palavras bajuladoras, atrás de palavras que a princípio parece que agrada o ego das pessoas. Mas todo mundo sabe que a bajulação é o símbolo da serpente. É o veneno que esguicha da boca daquele que se apresenta como um anjo, mas não passa de um demônio. Olha só que interessante. Aqui a Bíblia, nós vemos que a Bíblia não subestima o poder da conversa arrogante. Lá o Antigo Testamento, do começo ao fim, ilustra o poder dessa arma. Desde ali o jardim do Éden, né? A serpente no Éden, até o perseguidor profetizado, cuja ali Daniel capítulo 7, versículo 20 e o versículo 25, cuja boca falava com insolência. Já no Novo Testamento, retoma o tema, 2 Pedro capítulo 2 e Apocalipse capítulo 13, né? Falando desse tipo de atitude. Agora, não é sem razão que o aliado da besta apocalíptica é o falso profeta, como diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Então aqui nós vemos essa atitude, nós vemos esse comportamento e nós vemos da onde parte esse tipo de ação. Outra coisa que nós precisamos prestar atenção aqui no versículo 3 do capítulo 12 de Salmos é ali a arrogância
arrogância humana desmedida. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. A língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Queridos, ó quão tola é a arrogância humana, que não apenas alimenta desejos jactanciosos, mas também altivamente proclama que prevalecerá com suas palavras. Olha só como é a astúcia, né? A astúcia das pessoas que têm esse comportamento. Quando o mundo, quando diz que o mundo tem uma confiança desmedida no poder das palavras, nós vivemos a guerra das narrativas, né? Nem tudo que muitas das vezes as pessoas falam é o que é verdade de verdade. Agora, o perverso, ele pensa que prevalecerá com a língua, mas aqui nós temos um destaque interessante, entendeu? Que mais tarde os profetas eles tiveram que repreender o povo pelos pecados da língua. Se nós olharmos lá em Oséias, capítulo 4, versículo 1 e 2, o profeta Oséias, ali ele repreende. Se nós olharmos para Jeremias, capítulo 12, versículo 6, ali nós vemos o profeta Jeremias também repreendendo ali o povo, pelo pecado cometido com a sua própria língua. Então, ao passo que o Novo Testamento reafirma ali o quanto a língua é um fogo que corrompe totalmente as pessoas, nós vemos Tiago também ali, ele praticamente se dedicar num capítulo inteiro falando sobre a língua. Tiago capítulo 3, versículo 6. Também nós vemos o apóstolo Paulo falando lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Então, olha só que interessante, na parte 4, versículo 4, a parte B, nós vemos a afronta ali a soberania divina. Através do quê? Através dos lábios, através da língua. Ali o salmista ele fala: os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Então aqui eles estão falando, o salmista está aqui denunciando a arrogância humana ali que atinge as raias da loucura, entendeu? Pois ela chega ao ponto de afrontar não somente o homem, mas afrontam o próprio Deus e desafiam ali também a sua soberania. Olha só, nas palavras aqui do escritor nós vemos que o seu orgulho arrogante é visto como uma rejeição irônica à soberania de Deus. Eles dizem aqui, né? Quem é o Senhor sobre nós? Interessante que se nós olharmos lá para o livro de Êxodo, quando Moisés chega lá no Egito para libertar o povo do Egito, Moisés que foi enviado pelo Senhor, o próprio Moisés lá no monte Horebe, ali ele questiona Deus e ele pergunta: Senhor, mas eles vão perguntar em nome de quem que eu estou ouvindo? Quem é o Deus que está me enviando para libertar o povo do Egito? Então Deus fala: diga que o eu sou te enviou. Aí nós chega lá no Egito através da palavra e nós vemos Moisés agora ali respondendo Faraó, e Faraó pergunta: quem é esse Deus para que eu ali o obedeça, para que eu o atenda? Irmãos, quantas vezes a língua ela tem falado demais, ela tem ali até afrontado Deus, ela tem ali até afrontado
da soberania de Deus, assim como esses aqui do Salmo capítulo 12, versículo 4. Quem é Deus para que eu obedeça? Quem é Deus para que nós possamos obedecer? E ali nós vemos a ira de Deus caindo sobre o Egito através de 10 pragas, através ali da morte de todo o seu exército no meio do Mar Vermelho. Por quê? Porque o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, Ele tem todo o poder, Ele é soberano e nós não podemos, nós não precisamos, nós não devemos afrontá-lo com a nossa língua, ali a ponto de querer achar que Ele não está no controle das coisas aqui nessa terra. Aqui eu vejo uma confiança inabalável. Do versículo 5 ao versículo 7, você que está nos acompanhando aí com a sua Bíblia, nós vemos que aqui o salmista, ele apresenta uma confiança. Confiança em quem, pastor? Confiança inabalável. Aqui diante desse festival de arrogância humana, Davi coloca sua confiança em Deus. E a oração ali foi feita e imediatamente foi respondida. Queridos, deixa eu só fazer um entre parênteses aqui. Coloque a sua confiança em Deus. Quando você for orar, busque a Deus, mas confie no Deus que você está buscando. Busque com fé, mas não uma fé doentia, uma fé fraca. Busque com fé, confiando que Ele vai te responder. Então a oração feita é imediata, é respondida. Aqui nós vemos o grito de socorro no versículo 1. E é seguido agora da certeza de que o Senhor lhe está providenciando a salvação. O salmista, ele está gritando por socorro, mas ele está gritando ali, crendo que o Senhor está ouvindo o seu grito. E aqui ele faz algumas afirmações importantes nesse grito de socorro e também confiança aqui neste grito. Olha só, no versículo 5 diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém em salvo aquele para quem eles assopram. Olha aqui, aqui nós vemos o salmista, ele fazendo 3 afirmações importantes. A primeira, ele afirma que Deus é o libertador do seu povo. Então ele diz aqui no capítulo 12, versículo 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porém a salvo a quem por isso suspira. Então aqui Davi, ele diz, ele escreve que Deus toma em suas mãos a defesa dos pobres. Deus escuta o gemido dos necessitados e também se levanta e põe a salvo os que o buscam. Queridos, Deus desarticula os planos do opressor, Deus arranca de suas garras o oprimido e Deus livra de sua língua venenosa os desamparados. Então você não precisa se dobrar, você não precisa favorecer, você não precisa ser cúmplice de nenhuma coisa errada só porque você está passando por dificuldade. Você tem um Deus. Se você não tem, eu quero dizer para você que existe um Deus. Um Deus que pode guerrear com a nossa causa. Um Deus que pode lutar a nosso favor. Você não precisa
desviar-se para os caminhos levianos, para o caminho da desonestidade, para o caminho do roubo, do furto, para o caminho das drogas, para o caminho da desonestidade, para você ser, meu Senhor, você pode clamar a Deus. Pastor, mas hoje tem tanta gente sofrendo, estão sofrendo, muitas dessas pessoas estão sofrendo porque não negociaram, eles estão confiando que Deus estará ali virando o cativeiro, mas quantos hoje já abriram mão da verdade, já abriram mão da honestidade, já abriram mão da seriedade e descambaram para o lado das coisas erradas? Irmão, só porque as coisas estão difíceis, você não precisa torná-la mais difícil agindo de forma errada. Você clama ao Senhor e Deus te abre portas, e Deus te dá sabedoria, e Deus te dá direção, e Deus te livra da morte, e Deus coloca o pão na tua mesa, mas você precisa clamar a Ele, caso contrário, você não terá resposta. O escritor, ele diz que no exato momento em que tudo parecer perdido, e o pobre, o oprimido e aflito, povo de Deus, nada pode fazer senão gemer e chorar. Então, o Senhor se levantará e os porá a salvo das opressões. Ele faz do dia de necessidade extrema uma oportunidade gloriosa para o benefício de sua glória e o bem de seu povo. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender de seus maus caminhos, então eu virei e sararei a terra. Mas hoje o povo não quer mais nada com Deus. O povo hoje quer diversão. O povo hoje quer conforto, acomodação. O povo hoje só está se lembrando de Deus. Olhe lá quando está passando por uma circunstância difícil, porque muitos até nessa circunstância parece que quanto mais difícil fica, mais incrédulo ficam também. Em vez de clamar a Deus, eles amaldiçoam a Deus. Então nós vemos um gemido. Um gemido, ele pode ser um som indecifrável. Um gemido, ele pode ser um som que pode ser através de um grito, através de um choro, de um sussurro, de um suspiro, de um gemido. Mas tem uma mensagem eloquente no céu através do gemido. Do mesmo modo que uma lágrima, ela pode não fazer barulho aqui nessa terra, mas tem uma voz altíssima aos ouvidos de Deus. Sim, uma lágrima que rola do teu rosto, no teu rosto uma lágrima quente, que muitas das vezes rola. Você não precisa falar nada, você não precisa gritar, você não precisa, mas Deus está vendo. Essa lágrima, ela é uma mensagem diante de Deus. Lágrima através da injustiça, lágrima através de traição, lágrima através de luta. Essas lágrimas são gritos de socorro diante de Deus, e Deus está vendo as lágrimas que estão rolando no teu rosto por causa do deserto que você pode estar passando nesses dias. Aqui nós vemos que Deus, ele é digno de confiança quando profere suas palavras. O salmista, ele fala no versículo 6: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Olha só, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Aqui o salmista está posto aqui o profundo contraste entre as palavras mentirosas, entre as palavras enganadoras dos perversos. Aqui
o contraste é palavras enganadoras dos perversos com as palavras verdadeiras e provadas de Deus. As palavras do Senhor, o salmista está dizendo que são palavras puras. Isso é, foram purificadas como a prata na fornalha, e assim duram para sempre. A palavra de Deus diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. A palavra também diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus, aqui não tem nenhuma escória. A palavra de Deus, ela é refinada, ela é pura, ela dura para sempre, por isso merece toda a confiança. Você está confiando em horóscopo, você confia em homens, você confia ali muitas das vezes em imagens, você confia muitas das vezes no teu dinheiro, mas eu quero dizer que a única coisa digna de confiança é a palavra do Senhor. Se você não quer pecar, guarda ela no teu coração e você não vai pecar. Se você não quer pecar, guarda ela e obedeça e você não vai pecar. Pastor, a palavra do Senhor obedecida, você não enfrentará o juízo de morte. Agora, quando nós vemos Deus falando para Adão, Adão, obedeça a minha palavra, obedeça a ordem que eu estou te dando, de todas as árvores que tem nesse jardim você pode comer, mas dessa árvore eu não quero que você coma. Se Adão tivesse obedecido a palavra do Senhor, Adão não teria sido ali expulso da sua presença, expulso ali da comunhão com Deus. Então nós temos a palavra revelada hoje. O evangelista João, ele fala que lá no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso no grego quer dizer o logos, mas lá no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, e vimos a glória do unigênito do Pai através da vida dele. Então o verbo veio nessa terra revelar o Pai e também morrer em nosso lugar, para que nós tivesse de volta o caminho para a comunhão, de volta ao caminho do perdão para com o Pai, mas mediante a sua palavra, meu Deus, aleluia, ela permanece para sempre. Hoje o povo erra por falta de conhecer a verdade, por falta de meditar na palavra. O salmista, ele diz: de tarde, de manhã, ao meio-dia, eu meditarei na tua palavra. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer aonde? Na sua lei, e nela medita de dia e de noite. Agora, a implicação é que todas as palavras dos enganadores são escória. Aqui nós vemos a riquezas sólidas em contraste com promessas vazias. No capítulo 12 do Salmo, versículo 2, a parte A, diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo. O falso profeta, ele fala com falsidade. Os adivinhadores falam com falsidade. Então nós vemos que essas palavras não vão ter cumprimento. Pode levar as pessoas a acreditarem, mas não vai haver resultado. Não vai haver. Mas a Bíblia fala também aqui, o salmista diz, no versículo 2, a parte B, até o versículo 4, que a verdade exata contra a bajulação
ambiguidade e conversa bombástica dos versículos aqui, ó, versículo 2 até o versículo 4. Aqui nós vemos que o próprio Spurgeon, ele diz que as palavras dos homens são sim e não, mas as promessas do Senhor são sim e amém. Entendeu? As promessas do Senhor, os planos do Senhor não podem ser frustrados. O perverso ali é como palha que o vento dispersa. Entendeu? O perverso, ele vive ali pra lá e pra cá, porque ele não cria raiz, ele não tem fundamento na rocha, ele não tem firmeza, ele não tem amadurecimento, ele não gera frutos. Então qualquer ventinho de doutrina, qualquer tendência, ele está se mudando, ele está mudando, ele está saindo, ele está sendo levado, ele está voando, ele não tem direção, ele não tem controle. Porém o santo, porém o fiel, porém o justo, o temente ao Senhor, ele não anda como uma folha seca pelo esse mundo, ele anda firme, ele tem direção, ele tem alvo, ele tem ali um guia, ele tem ali um Deus que o protege, um Deus que o chama a atenção, que o livra do laço do passarinheiro. Agora, a palavra de Deus, porém, ela permanece para sempre. E aqui, quando nós vemos a Bíblia, a palavra de Deus, ela passou pelo forno da perseguição. A palavra de Deus, ela passou pela crítica literária. Ela passou pela dúvida filosófica. E descoberta científica, não perdendo ali nada mais que essas interpretações humanas que se grudam a ela como liga ao minério precioso. A experiência dos santos aprovou de toda maneira concebível, mas nenhuma única doutrina ou promessa foi consumida pelo calor mais excessivo. Todas as palavras permanecem intactas. Toda doutrina, toda lei de Deus permanece intacta, viva. Então Deus é o protetor do seu povo. Aqueles que o confiam, aqueles que o seguem, aqueles que ali colocam na sua presença ali todas as suas dificuldades. O salmista diz no versículo 7, sim, Senhor, Tu nos guardará desta geração, nos livrará para sempre. Queridos, Deus é o protetor do seu povo. De modo que o inimigo pode até nos cercar e nos oprimir por um tempo. Mas a seu tempo, Deus nos livra para sempre, como fez com o seu povo lá no Egito. Então, quando o salmista ele está gritando, clamando por socorro para o Senhor, ele sabe que o Senhor, ele se levanta do seu trono para o socorrer. E aqui nós vemos uma ação inequívoca, que é o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8 aqui, ó. Os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Aqui Davi, ele escreve, capítulo 12, versículo 8 de Salmos. Davi, ele escreve que por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Olha só, aqui retomamos a fonte da amargura, isso quer dizer a prevalência da maldade que fez o salmista correr ao poço da salvação. Quando os que estão em posição de poder forem vis, os subalternos não serão melhores.
O escritor, ele diz que esse versículo é um chamado para quê, pastor? Para entrar em ação, porque a vileza promovida, aqui é promovida e exaltada na mídia. Você pode ver que a imoralidade é exaltada na mídia. Você pode ver que a brutalidade é exaltada na mídia. Os homicídios, muitas das vezes. A mentira é exaltada na mídia. A embriaguez, a nudez, a ganância, o abuso de autoridade é exaltado na mídia. Então aquilo que Deus condena é, hoje, nos nossos dias, considerado uma forma universal de diversão. E a indústria do entretenimento, ela está oferecendo prêmios para aqueles que produzem essas coisas. Você pode ver, para um vídeo bombar nas redes sociais, não vai dar um crescimento só por causa que a pessoa está falando algo de uma forma séria, algo de uma forma moral. Mas não, os vídeos que mais eles dão crescimento nas redes sociais é aqueles que mais promiscuidade, mais coisas erradas eles ensinam. Então assim as pessoas orgulham-se daquilo que deveriam envergonhar-se. Sim, e precisamos, assim como Davi, precisamos clamar ao Senhor por socorro, clamar ao Senhor e pedir: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Aqui nós vemos a vileza, ela não é exaltada apenas na mídia, não, mas também nas cortes, né? Nos parlamentos, nos palácios, no comércio, na indústria, nas transações internacionais, no teatro, né? Também no cinema, na imprensa, na literatura e também nas igrejas, em muitas igrejas, nas famílias também. Então nós vemos o mal, ele não é apenas tolerado, mas é sobretudo exaltado. Isso nos mostra que há uma clara inversão de valores em nossa sociedade. Então aqui, para concluir, meus queridos, esta palavra aqui, esse texto do capítulo 12, eu volto lá para o versículo 1, dizendo que o salmista falou, clamou e gritou ali, através de gemidos: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Pai querido, salva-nos. Você precisa usar esse grito, essa frase, esse pedido de socorro. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a circunstância que você está passando, se é problema familiar, se é problema financeiro, se é problema psicológico, se é problema de saúde, ou eu não sei se é desemprego, se o teu ministério está sofrendo ataques. Eu não sei qual é o problema, mas eu quero dizer para você, existe um Deus no céu, que Ele está ali para ouvir o que você vai chamar, ouvir o teu grito, ouvir o teu clamor. Então grite a partir de hoje: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre a minha família, Senhor, socorre a minha casa, Senhor, socorre meu casamento, Senhor, socorre aquela pessoa que está enferma no leito de hospital, já foi desenganado pelos médicos, a medicina não tem mais alcance. Senhor, socorre aquele filho que está nas drogas, Senhor, socorre aquele pai que saiu e não voltou mais. Socorre, Senhor. Você pode clamar, você pode clamar. O Senhor deixou essa palavra aqui para ser ministrada para a tua vida hoje. Você que está aí do outro lado ouvindo, não sofra mais, clame ao Senhor por socorro, só que clame como Davi clamou, clame com confiança, clame com fé, clame crendo que o Senhor já está vindo com a resposta nas mãos para a tua vida. O teu cativeiro será mudado. Se você clamar,
clame: salva-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Oh, aleluia, o Senhor veio ao encontro, o Senhor veio ao encontro da tua vida, o Senhor veio ao encontro da tua vida neste momento. O Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de longabilidade. Ah, pastor, os centros de recuperação não conseguem libertar das drogas aquele familiar. Eu quero dizer que o meu Deus liberta, o meu Deus transforma, o meu Deus restaura, o meu Deus, ele muda o cativeiro. Porém, você precisa clamar a ele. Peça. Jeremias 33:3 diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que não sabes. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu quero orar com você nesse momento. Quem sabe você ainda não teve um encontro com o Senhor. Quem sabe você até hoje ignorou esse Deus que só faz o bem. Mas eu quero apresentar ele para você hoje. Eu quero dizer que se você deixar ele entrar na tua vida, se você deixar ele entrar no teu coração, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Pastor, mas as provas, as dificuldades, não, as dificuldades são coisas dessa terra. As dificuldades são coisas dessa vida. Mas eu quero dizer para você que com Jesus, a sociedade, ela conseguiria resultados. Ela conseguiria ali ter socorro. Ela conseguiria ter ali direção. Mas a sociedade, o governo, as autoridades, o mundo não quer Deus. Viraram as costas para Deus. E é por isso que estão sofrendo. É por isso que estão passando por dificuldades. Quando se vira as costas para Deus, Deus, ele fecha as portas do céu. Agora eu pergunto, se você tiver Deus na tua vida, a Bíblia fala que o salmista, o mesmo salmista, ele diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Nunca viu um justo mendigar o pão. Deus, ele sempre vai multiplicar a farinha. Deus, ele sempre vai multiplicar o azeite. Então a prosperidade não está nos bens materiais, não está no conforto da tua casa, não está no valor do teu carro, não. A prosperidade está no Deus que você serve. Ele é dono do ouro e da prata. Ele faz coisas que o dinheiro não conseguiria alcançar. Ele traz a paz, ele traz a alegria, ele traz o contentamento, ele traz a segurança, coisa que o dinheiro não consegue alcançar. Esse Deus eu apresento para você hoje. Então você aceita esse Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ele só quer melhorar a tua vida, transformar a tua vida. A serpente enganou a Eva. A serpente enganou ali Adão. E de lá para cá toda a raça humana cai na mentira, é enganado todos os dias. Muitos prometem paz, mas entregam guerra. Muitos prometem fartura, mas entregam miséria. Línguas enganosas hoje na face da terra. Porém, a palavra de Deus, ela não saiu de uma língua enganosa. A palavra de Deus saiu da própria boca de Deus. E ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, acredite na palavra do Senhor. Acredite nessa palavra que estou te levando aí neste momento. Não é o pastor Davi, é a palavra do Senhor direto ao teu coração. E o Espírito Santo te convença, faça essa palavra penetrar no teu coração e mude o teu pensamento, convença você.
a entregar a sua vida para o Senhor. Eu quero orar por você neste momento. Você que deseja aceitar Jesus, levante a tua mão aí onde você está. É um gesto de submissão a Deus. É um gesto de aceitação a Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu convido você a voltar à casa do Pai. O Pai está te esperando. Na medida que você decidir voltar, o Pai sai correndo ao teu encontro e te abraçará, e te carregará, e te levará para dentro de casa. Eu quero orar por você. Deus vai operar um milagre na tua vida. Se você crê, e eu creio, então vamos estar orando. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, meu Deus, nos colocamos nesta programação aqui, Pai. Já ouvimos a tua palavra sendo ministrada. Já ouvimos aqui, Senhor, o grito de socorro que Davi, Senhor, ele teve para contigo. E tu não deixou sem resposta, Deus. Pai querido, aqui nesta live, não sei quantas pessoas estarão ouvindo ou estão ouvindo, Senhor. Mas, Senhor, que esse grito de socorro que estará vindo aí do outro lado da tela, Pai, seja, Senhor, respondido, meu Deus. Seja, Senhor, atendido, meu Pai. Grito de socorro, Senhor. Pai querido, levanta e vai ao encontro, meu Deus, cumprindo a tua palavra sobre a vida de cada um, Senhor, que neste momento está crendo na tua palavra, está, Senhor, entregando as suas vidas para ti, meu Deus, colocando, Senhor, tu como único e salvador. Pai, perdoa, Senhor, eles, perdoa seus pecados. Deus querido, escreve os seus nomes no livro da vida. Pai querido, uma nova história, uma nova página, Deus, escrito agora, com a tua mão, Senhor, com a tua direção, com a tua misericórdia, Pai. Abençoa, Senhor, também este filho pródigo, que está regressando de volta para a tua casa, meu Deus querido. Não sei quanto tempo ficou afastado, mas ali ele viu que ficar longe da tua presença é perder muitas das coisas que tu tens dado, Senhor, para eles. Mas aqui está voltando neste momento. Deus, abraça com teu amor, abraça com a tua misericórdia, abraça, Senhor, através da tua mão poderosa, também essa pessoa que está em leito de enfermidade. Deus, tu conhece, Senhor, tu conhece a cada pessoa. Entra com providência, que a tua mão saradora, Pai querido, vai adentrando ali, Senhor, vai restaurando, vai curando, Pai querido, vai transformando, meu Deus, o que está podre, o que está entupido, o que está desenganado pela medicina, ou até aquilo que a medicina nem conseguiu descobrir. Mas tu, Senhor, a tua palavra, ela vai até nas juntas e medulas. Deus querido, com o poder da tua palavra, que nós cremos na autoridade do teu nome, Pai Santo, entra com providência, vai curando toda a enfermidade, vai libertando vidas, Senhor, do poder das garras de Satanás, vai levantando e libertando, Senhor, aqueles que estão no vício, no jogo, na droga, na prostituição, na pornografia. Deus querido, Pai querido, transforma essa pessoa que está ouvindo esta live, Senhor. Levanta, Senhor, com a vida, Pai Santo, endireitada com o teu poder e com a tua misericórdia. Deus, abençoa cada um, Senhor, que está assistindo essa live. Abençoa, Senhor, com a bênção especial a cada um que vai compartilhar esta live, que vai enviar, Senhor, essa mensagem para alguém. Deus querido, recompensa com o teu amor, recompensa, Senhor, com a tua misericórdia. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.